Senhor presidente, senador Dário Berg, ilustre catarinense, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, minhas senhoras e meus senhores. Senhor presidente, poucas fontes de crescimento econômico e de desenvolvimento social são tão subestimadas quanto o turismo. Essa é uma triste realidade no nosso país. Sabemos todo o potencial incrível que temos para nos tornar um dos principais destinos turísticos do planeta. Mas não nos empenhamos o suficiente para explorar todo o nosso potencial, talvez pela impressão errada de que investir em turismo não acarreta retornos interessantes. Turismo é muito mais do que bons hotéis, paisagens paradisíacas e meios de transportes eficientes. O turismo é um supersetor da economia mundial que envolve os setores de transporte, comércio varejista, entretenimento, alimentação, logística e, é claro, hotelaria e hospedagem. Seus efeitos benéficos trazem impactos positivos à produção industrial, à arrecadação fiscal, ao nível de emprego e ao nível de renda. Vossa Excelência, que é de um estado turístico, um estado que tem belas praias, belas montanhas, né, e que recebe lá milhões e milhões de turistas por ano, sobretudo nas praias. Mas tem uma deficiência também. Eu vi aqui a senadora Ideli Salvati, antes de Vossa Excelência entrar aqui, lutando e brigando para construir o aeroporto de Florianópolis. E até hoje, eu estou citando um exemplo, até hoje o aeroporto de Florianópolis ainda não está construído. Eu espero e torço e ajudo, se for possível, para que antes de Vossa Excelência terminar esse primeiro mandato, o primeiro mandato, né, de tantos, a gente consiga inaugurar o aeroporto novo de Florianópolis, que tanto precisa, né? Porque, com todo respeito, eu que sou catarinense também, é uma vergonha, né, alguns estados do Brasil ainda têm aeroportos tão defasados como o aeroporto de Florianópolis. Na sessão de tendências, debates do jornal Folha de São Paulo, do último dia 15 de agosto, o presidente da Embratur, Vinícius Lumitz, que é um catarinense, publicou um texto em que fica exposto todo o descaso que nosso turismo vem enfrentando, o que é especialmente triste no caso do Brasil, pois reunimos todos os elementos para ser uma potência mundial desse setor. Lumitz cita, por exemplo, que a revista Condé Nast Travel, voltada ao turismo de alto padrão, elegeu recentemente o Brasil como o país mais bonito do mundo. A CNA elegeu o povo brasileiro, a CNN, a rede de televisão CNN, elegeu o povo brasileiro como o mais legal, o mais simpático do planeta. Um renomado chefe de cozinha inglês afirmou que o Brasil é hoje o país de mais destaque na gastronomia mundial. Olha que maravilha, na gastronomia mundial. E numa pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, com os turistas estrangeiros que nos visitam durante os Jogos Olímpicos de 2016, mais de 95% afirmaram sua intenção de retornar ao Brasil. O estrangeiro que vem ao Brasil pela primeira vez, ele sempre quer voltar, ele vem mais vezes, isso é verdade. Países com menos atrativos que o Brasil possuem em infraestrutura turística e maior número de visitantes estrangeiros anuais. Os motivos vão de investimentos feitos no setor até a consciência do poder do turismo para transformar a economia de um país, poder no qual, aparentemente, não acreditamos no Brasil. Isso precisa mudar. O mesmo acontece no meu estado de Rondônia, onde o potencial turístico é imenso, mas ainda falta investimentos adequados para que o turismo possa lá ser explorado com toda a capacidade.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Rondônia tem rios fantásticos. Tem todo o Vale do Guaporé, que vai da divisa do Mato Grosso até Guajará-Mirim. Depois pega o rio Abunã, o rio Madeira e o Abunã, divisa também com a Bolívia, vai até a divisa com o Acre. São mais de 1.800 quilômetros de fronteira. E praias do rios também, a pesca esportiva, campeonato de pescas, praia, festival de praia. Neste momento está começando na cidade de Pimenteiras, que é fronteira com a Bolívia, o festival de praia, que é maravilhoso. Lota de gente de todo o estado e até de outros estados também. Daqui uns dias vai começar em Guajará-Mirim, o Campiscom também, que é o campeonato de, em Costa Marques, que é o campeonato de pescas de Costa Marques. Estive lá na semana passada, na feira agropecuária, visitando a feira agropecuária de Costa Marques. Então, tem muito potencial para turismo. Temos Porto Velho, a nossa capital, temos Guajará-Mirim, Nova Mamoré, temos o Vale do Jamari, a cidade de Ariquemes e toda aquela região. Temos Ji-Paraná, que é o coração de Rondônia, também uma cidade importante. Jaru, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, todas as cidades são polos de turismo. Ouro Preto, que é a estância turística Ouro Preto do Oeste, que é a cidade da minha neta, onde eu tenho uma netinha de 3 anos, cidade de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, uma cidade com potencial turístico fantástico, Vale das Cachoeiras, o Morro da Embratel, voos de asa delta e tudo mais na cidade de Ouro Preto. Depois vem lá o Cone Sul, onde já falei de Pimenteira, mas tem Vilhena, tem Colorado do Oeste, Cerejeira, Cabixi, Corumbiara, cidades importantes, quase na costa também do Guaporé, no Vale do Guaporé. Temos Espigão do Oeste, que fica próximo da reserva Roosevelt, onde neste momento tem uma equipe de cineastas fazendo um filme, filmando lá, pegando cenas para fazer um filme sobre a trajetória de Rondon e Roosevelt, que descobriram aquela região, o Rio da Dúvida, que depois se tornou o Rio Roosevelt, dentro da reserva indígena Cinta Larga, com potencial turístico também extraordinário. Então, se eu fosse aqui falar de Rondônia, ficaria falando aqui a tarde inteira sobre as potencialidades turísticas do estado de Rondônia, o potencial agrícola, do agronegócio, das nossas florestas, das nossas reservas. Eu, quando governador, criei 46 parques estaduais, 46 reservas, fora as reservas nacionais, fora as reservas indígenas, que são muitas também, 60% do estado de Rondônia são florestas, que poderiam ser visitadas também. Tudo isso pode se transformar em pontos turísticos para a visitação. Como Lumes se destaca em seu texto, o turismo movimenta 52 setores da cadeia produtiva, responde por 10% dos empregos e gera riquezas correspondentes a 8% do PIB. Investir no turismo, portanto, é garantir que esses valores cresçam ainda mais e gerem mais empregos, renda e bem-estar para os brasileiros. O que está acontecendo no Brasil, porém, é o oposto. O investimento em turismo no Brasil está caindo. Em vez de aumentar, o orçamento da Embratur, em 2016, correspondeu a 20% do orçamento do órgão 7 anos antes. Enquanto isso, nossos vizinhos da América Latina, como a Argentina, a Colômbia e o México, investem no turismo 2, 3 e 20 vezes mais dinheiro, respectivamente, do que o Brasil. Estamos longe de potências turísticas mundiais, como a França, que recebeu 82,6 milhões de turistas estrangeiros em 2016. Os Estados Unidos, que receberam 75,6 milhões de turistas. Com nossos 6,3 milhões de turistas estrangeiros anuais, porém, estamos ainda assim atrás de países como o Egito, com 9,1 milhões, o Marrocos, com 10,2 milhões, o Vietnã, com 7,9 milhões, ou a Índia, com 8 milhões de turistas estrangeiros anuais. As receitas do turismo dos Estados Unidos, por exemplo, atingiram exorbitantes 205,9 bilhões de dólares em 2016.
Vou até repetir, 205,9 bilhões de dólares em 2016. O Brasil gerou 6 bilhões de dólares, apenas 6 bilhões de dólares no ano do mesmo período. Cerca de 3% dos valores norte-americanos, apenas 3% o Brasil gerou dos números norte-americanos. Como solucionar esse impasse? Como fazer crescer nossas receitas com o turismo? Como atrair mais turistas estrangeiros? Com várias iniciativas orquestradas entre si, mas Lumitz chama a atenção para uma delas, a transformação da Embratur num serviço social autônomo, conforme proposta contida no projeto de lei número 7.425 de 2017, que tramita na Câmara dos Deputados. Lamentavelmente, os projetos de iniciativa aqui do Poder Legislativo demoram muito. Temos que trabalhar para que esse projeto ande rápido. Em sua condição de autarquia, a Embratur fica impedida, por exemplo, de firmar convênios ou criar parcerias com a iniciativa privada, ou de contratar pessoal qualificado no exterior para ações de promoção do Brasil como destino turístico. É uma proposta que pode trazer mais liberdade de ação para a Embratur e dar ao órgão mais eficiência e eficácia na atração de turistas estrangeiros para o Brasil. Recomendo a Vossas Excelências, portanto, a leitura desse texto e convido à reflexão sobre as oportunidades que estamos perdendo ao não investir no nosso turismo, no turismo brasileiro. O potencial turístico brasileiro é uma realidade conhecida por todos. Precisamos começar a explorá-lo o quanto antes e, como afirma o título do texto de Vinícius Lumitz, fazer do país uma potência do turismo. Encerro, senhor presidente, a minha fala. Senador Walter. Pois não. Pois você, não querendo interromper Vossa Excelência, Vossa Excelência tem toda a liberdade, todo o direito. Peço desculpa, Vossa Excelência, por interrompê-lo, mas não poderia deixar de me manifestar a respeito do pronunciamento que Vossa Excelência faz. Sobretudo porque Vossa Excelência é um catarinense ilustre e que hoje honra o estado de Rondônia, uma vez que Vossa Excelência já foi governador, foi senador, e é um dos maiores defensores do seu estado aqui, que eu sei, porque convivo com Vossa Excelência, sei da vontade, da garra e da determinação que Vossa Excelência defende o estado de Rondônia. Inclusive, recorro a Vossa Excelência em determinadas oportunidades para pedir o seu auxílio, o seu apoio também ao estado de Santa Catarina. Mas, efetivamente, quanto ao seu discurso, em primeiro lugar, cumprimentar Vossa Excelência pela essência do discurso. Eu penso que o turismo exerce um papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do país, porque ele envolve emprego, oportunidade, renda, entretenimento, diversão, bem-estar, mas não só por isso. Em Santa Catarina, a atividade turística já se aproxima de 15% do produto interno bruto catarinense. Olha só o que isso representa, senador Walter Raupp, né? E isso aconteceu, muitas vezes, apesar das pessoas e apesar de políticas de desenvolvimento turístico para essas regiões. Elas foram se desenvolvendo, se reinventando, se reconstruindo de tal forma a possuírem essa característica própria do turismo, onde muitas cidades brasileiras, muitos países vivem hoje quase que exclusivamente da atividade turística. Portanto, esse é um assunto importante e fundamental. Volto a insistir, enquanto nós não encararmos a atividade turística como uma atividade econômica, capaz de gerar oportunidade, renda, emprego e desenvolvimento econômico e social, nós vamos sempre estar discutindo aqui as mesmas teses e batendo na mesma tecla, de que o investimento na atividade turística, no desenvolvimento de políticas
no Ministério do Turismo, na Embratur, ele certamente retornará aos nossos estados e aos nossos municípios 10 vezes mais do que aquilo que efetivamente nós, porventura, possamos ter investido. Então, Santa Catarina é um dos destinos preferidos hoje dos brasileiros. A revista Viagem já identificou Florianópolis em inúmeros anos como o melhor destino turístico atribuído aos leitores da revista Viagem. Concorríamos com Rio de Janeiro e etc. e tal, mas Santa Catarina tem todo esse potencial. De maneira que, mesmo com as dificuldades de infraestrutura, mobilidade urbana, que hoje norteiam as grandes e médias cidades brasileiras, a falta de estrutura aeroportuária, que é o caso de Santa Catarina, que desde que eu entrei na vida pública, já existia no rol das prioridades a ampliação e a reconstrução do aeroporto Hercílio Luz. E, finalmente, agora, depois de muita discussão, mas isso é fonte de discussões muito ideológicas também, de muita insegurança jurídica, porque o aeroporto de Santa Catarina, o aeroporto de Florianópolis não saiu, fruto da insegurança jurídica, da insensatez dos órgãos de controle que efetivamente dificultaram sobremaneira e que, ao invés de nós construirmos um aeroporto desse em 2, 3, 4, 5 anos, nós levamos 50 anos praticamente. E aí nós já construímos para a próxima geração, porque nós mesmos já não temos condições de usufruir dele. Mas, de certa maneira, eu quero parabenizar Vossa Excelência. Qual o prazo para a conclusão lá? Qual o prazo para a conclusão? 2018. A empresa vencedora da concessão já assumiu as obras de acesso já estão sendo construídas e eu tenho certeza absoluta que parece que Vossa Excelência profetizou de que a previsão de inauguração é para o final de 2018, portanto, no primeiro mandato meu como senador. Primeira metade, né? Primeira metade. E eu como prefeito de Florianópolis, que Vossa Excelência sabe que fui durante 8 anos consecutivos, tratei desse assunto, chegamos a dar ordem de serviço, fizemos parceria com o governo federal, o governo municipal e o governo estadual, cada um compartilhando as suas responsabilidades, foi dada a ordem de serviço, fizemos discurso lá no aeroporto Hercílio Luz e as obras acabaram não saindo. Finalmente agora nós descobrimos, não é que descobrimos, ou optamos, ou o governo se sensibilizou e percebeu de que o governo não tem nada a ver praticamente com o aeroporto, com a infraestrutura aeroportuária, ele tem que conceder mesmo, porque a iniciativa privada faz mais barato, faz mais rápido, faz melhor e finalmente então agora a expectativa é de que no final de 2018 nós possamos então inaugurar o aeroporto Hercílio Luz e quando Vossa Excelência se dirigir a Santa Catarina, Vossa Excelência no final do ano que vem certamente já vai observar um aeroporto completamente remodelado. De maneira que, mais uma vez, é um prazer conviver com Vossa Excelência aqui no Senado Federal e cumprimento mais uma vez o pronunciamento de Vossa Excelência, que é uma atividade importante, e aproveito também para prestar homenagem ao nosso querido presidente da Embratur, meu colega, meu dileto amigo, foi secretário de Turismo quando eu fui prefeito de Florianópolis, e que faz e desenvolve um brilhante e excelente trabalho à frente da Embratur, um dos homens mais qualificados do Brasil e certamente de Santa Catarina, merecendo todo o nosso apoio, apesar das adversidades e dos poucos recursos que ele dispõe para desenvolver a sua atividade. Obrigado a Vossa Excelência, presidente. A parte, com certeza, vai enriquecer meu pronunciamento, enriqueceu meu pronunciamento falando sobre Santa Catarina, nossa terra natal, e Santa Catarina, como Vossa Excelência disse, tem um potencial extraordinário. Nós temos as praias
de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, de todo o Nordeste, até o Pará. Temos praia até o estado do Pará. Então, são 8.000 quilômetros de costa marítima e temos o Brasil. Então, tem um potencial turístico como poucos países do mundo têm, e ainda mais a nossa Amazônia. A nossa Amazônia brasileira, que é conhecida mundialmente, é uma das coisas mais conhecidas no mundo, é a Amazônia. O Brasil também é muito conhecido pelo futebol, pelo carnaval e pela Amazônia. Eu não citei aqui todas as cidades de Rondônia, certamente esqueci algumas, como Nova União, que tive lá há poucos dias e que tem um potencial, tem cachoeiras extraordinárias, assim como Machadinho do Oeste, que vai ter nesse final de semana o festival Garota Cachoeira, e seguida de um motocross no domingo, uma etapa do campeonato de motocross, cidade turística também, Machadinho do Oeste, e tantas outras. Eu não vou citar aqui porque são 52 cidades, cada uma delas tem um potencial diferenciado, mas todas elas, com certeza, têm potencial turístico. Como o presidente Médici, que o vice-prefeito está comigo, ficou no carro me aguardando para ir para uma audiência lá no Terra Legal, onde vamos tratar da regularização fundiária, que ainda faltam em torno de 60.000 propriedades rurais para serem regularizadas no estado de Rondônia. Temos em torno de 180.000 propriedades rurais e ainda em torno de 60.000 delas ainda carecem de regularização fundiária através do Terra Legal, do INCRA e do MDA. Então, me despeço aqui, senhor presidente, na certeza de que o Lumitz vai realmente, junto com o ministro Max Beltrão do Turismo, melhorar essas condições da Embratur, do Ministério do Turismo e potencializar cada vez mais o turismo no nosso país. Encerro desejando a todo o povo brasileiro um feliz dia 7 de setembro, da nossa independência. E eu falava num programa ontem que, assim como o Brasil, que é muito jovem ainda, em relação a outros países, muito jovem, mas já alcançou a sua maturidade. Nós estamos com 210 milhões de brasileiros, 210 milhões, enquanto a nossa pátria-mãe, Portugal, tem apenas 10 milhões, de 10 a 12 milhões, o Brasil tem 210 milhões. Eu falo que o Brasil é o Brasil dos 210 milhões de brasileiros, 230, era 210 até pouco tempo, agora 230 milhões de toneladas de grãos, 200 milhões de cabeças de gado. O meu estado é um grande produtor de gado de leite, gado de corte, tem mais de 13 milhões de cabeças de gado, está produzindo muito também. Então, esse Brasil, que de vez em quando tem uma crise, mas qual a nação do mundo que nunca passou por uma crise? Todas elas passaram por inúmeras crises, o Japão, os Estados Unidos, a Alemanha, a Itália, a China, que começou a se desenvolver há pouco tempo, a Coreia do Sul, que em 30 anos deu um salto, mas era um país de terceiro mundo, e tantos outros países que passaram por crises enormes, bem piores do que o Brasil. O Brasil nunca viveu uma guerra, praticamente depois da Guerra do Paraguai, não tivemos mais nenhuma guerra. Então, esse país tem tudo para dar certo, a economia já começa a retomar novamente. Todos os dados, hoje eu ouvia na rádio CBN, o Carlos Alberto Sandenberg, falando do crescimento da economia, que o Brasil agora, mesmo sem aprovar grandes reformas ainda nesse governo, que poderá ainda aprovar, mas mesmo se não aprovar, mas ninguém segura que ele vai continuar crescendo. Basta que a classe política, que os poderes possam viver mais harmonicamente. Eu já falei muitas vezes da tribuna do Senado Federal que não há nação, não há estado e não há município que consiga se desenvolver se os poderes estiverem em guerra. Se as câmaras de vereadores estiverem em guerra com os seus prefeitos, com a prefeitura, eu já fui prefeito 2 vezes e governador, eu sei que nada funciona se não tiver harmonia. Os poderes têm que ser independentes, mas têm que ser harmônicos. E o Brasil vive, nos últimos 3 anos, um momento de instabilidade política, os poderes em guerra, e não há nação que consiga se desenvolver dessa forma. Então, eu espero que a gente possa ter um pouco de paz, que o Brasil possa ter paz daqui para frente, para que a economia realmente possa crescer. E a revista Exame traz, nesse mês de setembro, já está nas bancas, na capa e nas matérias internas, dizendo que a expansão começou, que o Brasil vai viver um momento de expansão econômica, de longo prazo. E eu acredito nisso, que o Brasil é forte. Então, viva a independência da nossa pátria e a independência também do nosso estado de Rondônia, que é um estado novo. Muito obrigado.